E logo depois, um mês ou dois depois, faleceu um vizinho. E naquela época as crianças iam aos velórios. Se quiser, depois a gente pode conversar sobre isso. E eu fui ao velório. E lá pelas tantas, o falecido abriu rapidamente um dos olhos. E alguém foi lá e fechou o olho do homem. Imediatamente veio na minha mente a história da pessoa ser sepultada viva. Então, falando um pouco de mim, eu comecei a trabalhar como coveiro aos 21 anos de idade, no cemitério São José, aqui no centro de Manaus, na época o cemitério absolutamente abandonado. E 11 meses depois, o meu pai veio a óbito, e eu pude sentir naquele momento a importância de um cemitério, a importância do trabalho dos coveiros, do serviço funerário, e o quanto é necessário para uma sociedade, para uma cidade, ter um serviço cemiterial e funerário de respeito e de carinho para com as pessoas que sofrem, né? Hoje em dia está meio na moda ignorar a morte, mas eu não concordo muito com isso, não. Eu sofro com ela e não pretendo fugir desse sofrimento. Ô, senhor, mas como é que surgiu essa ideia? Porque tu não acorda um belo dia e diz, olha, eu acho que eu vou trabalhar com isso aí, eu vou ser coveiro, eu vou... Em primeiro lugar, antes de tu me falar como é que surgiu a ideia da rota de fuga, como é que surgiu a ideia de ser coveiro? Por que isso? Eu era recém-casado, tinha dado baixa no exército e tinha 2 amigos que tinham montaram uma marmoraria, e eu fui ajudar a tocar essa marmoraria e fazia túmulos nos cemitérios, etc. Tal. E o negócio não deu muito certo e tal, e eu fiquei sabendo que a Igreja Católica estava com problemas para tocar o cemitério do centro da cidade, estava abandonado, estava terrível, era uma praça de guerra. E eu me ofereci, porque tinha uma casa para morar, e eu morava na casa do meu sogro, recém-casado, lá no Belchor Alto, eu que nasci aqui perto do centro. E tinha uma casa para morar no centro da cidade e tal. A minha opção era ser bancário. Na época, ser bancário era um... Mas eu não sei porquê, talvez até pelo trauma da morte aparente, adquirido aos 9 anos de idade, eu resolvi trabalhar no cemitério. E eu fui como coveiro para ficar um tempo, e já se vão 40 anos. Mas depois de tu trabalhar como coveiro, trabalhou um tempo e acabou virando administrador, proprietário. Eu fui assumindo cada vez mais o cemitério, né? Promovendo ações, fui ganhando o respeito da comunidade, as pessoas começaram a se tornar, a exteriorizar a gratidão pelo trabalho de recuperação que eu vinha fazendo no cemitério, e aos poucos eu fui me tornando indispensável. E fui estudando e criando inovações. Temos 2 horas de conversa aí, eu posso ir te contando algumas coisas, mas houve um dia em que eu precisei regularizar o cemitério do ponto de vista jurídico. Cemitérios, a maioria dos cemitérios do Brasil hoje em dia ainda existem fisicamente, mas não tem uma pessoa jurídica, um alvará de funcionamento. E eu precisei criar isso. E aí, num acordo com a igreja e tal, eu fundei uma instituição que é o Cemitério São José e que eu presido e toco. E aí, nesse meio tempo, nesse percurso, tu acabou vendo muita coisa, né? Porque é uma carreira razoável, né, dentro de uma profissão. Então, tu deve ter visto alguma coisa que te motivou a criar uma rota de fuga. Porque o que é uma rota de fuga, em primeiro lugar? É alguma maneira de alguém que aparentemente tinha morrido, que não morreu, possa levantar do caixão e ir embora. Como esse assunto entrou na minha vida aos 9 anos de idade. Em 1972, eu acho, houve o óbito do ator Sérgio Cardoso. Na época, a novela estava no ar, né? Ele morreu no meio da novela, né? Foi substituído por um outro ator. Foi uma coisa muito impactante. E surgiu, há quem diga que é verdade, há quem diga que é lenda, surgiu a história de que ele teria sido sepultado vivo. Eu tinha 9 anos de idade. E aquele fufu, bababá, criança com 9 anos de idade. Na época, a gente não tinha tanto acesso à informação, né? Nem sequer a revista, jornal, né? E me lembro como hoje a minha irmã me dizendo assim, olha, você está vendo, se um dia você tiver essa doença,
Você tem que contar para a pessoa que você mais gosta. Digo, eu vou contar para todo mundo. Porque ele contou só para o médico, foi sepultado vivo. Então aquilo ficou. Mas a tua irmã estava te assustando ali, colocando... Não sei se ela estava preocupada comigo ou querendo me aterrorizar, mas ela conseguiu criar um norte de existência para mim. E logo depois, um mês ou dois depois, faleceu um vizinho. E naquela época as crianças iam aos velórios. Se quiser, depois a gente pode conversar sobre isso. E eu fui ao velório. E lá pelas tantas, o falecido abriu rapidamente um dos olhos. E alguém foi lá e fechou o olho do homem. Imediatamente veio na minha mente a história da pessoa ser sepultada viva. Só que naquela época as crianças não podiam falar, não podiam se manifestar. Eu saí dali correndo, desesperado e tal. Bom, 12 anos depois, eu me tornei coveiro. E aí, eu fiz exumação de pessoas que eu tenho certeza... Eu era coveiro mesmo, né? Eu cavava os buracos, eu abria sepulturas, eu fazia as exumações. Exumação, para quem não sabe, é quando tu pega uma pessoa que já estava dentro do caixão, do túmulo, pode ter passado 1 ano, 10, 50 anos, tu vai lá e abre. Para poder reocupar o espaço com outro falecido. E qualquer coveiro com mínimo de experiência, né? As pessoas são sepultadas mais ou menos todas. Um padrão, mais ou menos. Então, qualquer coveiro, pela experiência que tem, consegue identificar se aquele esqueleto, vamos assim dizer, se movimentou. Se ele está numa posição que não deveria estar. Eu vi alguns casos e tal. Então esse medo foi se agigantando com o passar do tempo, né? Tanto que eu trabalhava no cemitério fazia 11 meses e meu pai faleceu. Meu pai teve uma morte súbita, né? Dizem que tem casos que a pessoa vira de bruços, né? Sim. Chega virado e, ela está tentando sair. Eu exumei pessoas que ou morreram num assalto ou tentaram, né? Os braços para cima. É. Muitos casos. Alguns casos. Não vamos falar sobre isso porque eu gosto muito do presente. Eu respeito o passado. É importante a gente saber do passado, porque quem não conhece seu passado vai ter um péssimo futuro. Mas são casos. Um tempo eu guardava os nomes e tal. Melhor não entrar em detalhes. Mas eu me interesso pelo assunto até hoje, né? Eu leio, eu estudo, né? Não é coisa da minha cabeça, né? Então, 11 meses depois, meu pai teve uma morte súbita, né? Um infarto, né? E na época já se fazia uma preparação do corpo, né? Não como hoje existem várias técnicas, na época era uma técnica só, tamponamento que se chamava. Eu não autorizei que fizesse, ninguém vai fazer nada com o meu pai, deixei ele aí bonitinho, né? Ele já tinha, preparamos o corpo, na época fazia o velório em casa e nós fizemos um velório de 36 horas para ele. E depois que sepultamos ele, eu mantive a sepultura dele aberta, com tampa do caixão desparafusada, por mais uns 3 dias e meio. Até que a natureza, através do olfato, me informou que, de fato, estava consumado e que a vida dali seguiria, mas no interior da sepultura. Então, eu lacrei a sepultura do meu pai. Eu tinha 11 meses de coveiro. E ali eu pude entender, né, que havia uma missão a ser cumprida. E a partir daquilo ali, eu falava com as pessoas sobre o assunto. Muitas pessoas me procuraram, né, com esse medo. E para muitas pessoas eu tive a oportunidade de oferecer esse mesmo cuidado, né, de não lacrar a sepultura de imediato, de fazer longos velórios, enfim. Mas essa preocupação é muito antiga. Mas como é que funciona isso? É um mecanismo mecânico? A pessoa tem algum tipo de aparelho? Essa rota de fuga, né, que tu criou, certo, uma alavanca, como é que funciona isso? Durante o estudo de recuperação do cemitério São José, lembra que eu falei que quando assumi o cemitério São José ele estava em estado de abandono, né? A própria topografia dele era uma dificuldade porque a mais. Porque ele é um morro, né? Um morro, rocha e tal, né? Porque desculpa interromper o senhor, né, mas muita gente acha que o corpo virou de bruço porque entrou água
Mas só que em morro não tem como entrar água ali e virar... Aí viraria antes do caixão, Você tem né? como... Não, o governo é um prático. Né? Ele tem como saber se houve uma movimentação porque a sepultura estava cheia d'água. Sim, uma ou outra sepultura. No nosso caso lá não, porque, como você disse, o cemitério é morro e tal. Não tem como acumular água. Ele está num topo em que as águas se direcionam para os outros lados do morro ali. Nós temos algumas sepulturas que têm esse tipo de problema, mas não era o caso. Dá para identificar quando esse é o problema. Né? Então eu comecei a desenvolver um novo estilo de cemitério, né? Cemitério São José, durante muito tempo, foi o cemitério mais visitado do Brasil por profissionais da área, por funcionários públicos. Nós teve um encontro nacional de donos de cemitério aqui para conhecer as soluções que nós encontramos, etc. Ele de um cemitério abandonado, em 1984, hoje é referência nacional pelas inovações apresentadas. Eu nunca foquei na busca da rota de fuga, né? Porque essa questão da morte aparente, como eu não tenho funerária, não tinha funerária, nunca tive funerária, eu tratava esse assunto com as pessoas que me procuravam, com as pessoas mais íntimas, com as pessoas que me conheciam, que ouviam falar, e atendia caso a caso. Depois eu tinha uma sala onde podia deixar o corpo mais 1 ou 2 dias, etc. Mas eu precisava... A gente começou a ter problema nos cemitérios com o advento da preparação dos corpos, o serviço funerário foi se modernizando e foi criando novas técnicas de preparação de corpos, e essa preparação de corpos, de alguma maneira, ela retarda a decomposição, né? O início da decomposição natural dos corpos. E se o cemitério não é projetado para encarar essa dificuldade, acaba que dificulta a decomposição. A decomposição não acontece como deveria. E foi na busca de resolver essa questão que a gente começou a criar técnicas e chegamos ao biofiltro e chegamos à circulação interna dos jazigos. Custou uma barbaridade de problemas. Porque quando a gente aprovou o projeto, deu certo. Primeiro era para algo para ter uma... Para que a decomposição do corpo acontecesse de forma natural, sim, não fosse prejudicada pela falta de oxigênio e tal. Então, havendo essa circulação de ar interna, que a gente suga o metano, passa por um biofiltro e pela pressão negativa entra o oxigênio na sepultura, resolvemos... A sepultura parou de ter uma pressão interna. Entende? Que ela pode estourar. Isso. Porque você tem que lacrar fortemente uma sepultura para que não seja esse cheiro. Como eu direcionei o metano, os gases oriundos da decomposição do corpo, não havia pressão interna. Aí eu percebi, para um pouquinho, se não há pressão interna, eu não preciso mais daquela tampa pesada, forte. Eu comecei a lacrar as sepulturas, eu fui buscar material mais sensível, mais fácil, né? E consegui fazer um lacre bastante simples de ser rompido. E tive ideia, então, de desparafusar os caixões, a pessoa sepultar de caixão desparafusado. Se ela acordar, só no susto, no ímpeto de tirar a tampa de cima do rosto, automaticamente ela abre a sepultura. Já empurra a tampa. Na hora que ela acordar, ela vai... Acordar não, porque o catapilético ele não acorda. O catapilético ele está consciente do que está acontecendo com ele. Na hora que ele consegue sair da crise de catalepsia, ele vai tirar a tampa de cima do rosto e automaticamente ele abre. Consciente, então ele sabe que ele está dentro de um caixão, ele sabe que está indo para ser enterrado e não pode fazer nada. Vou deixar com você leia o livro depois. Tem relatos aí aterrorizadores. Esse livro aqui, ele fala dos mortos-vivos ou os enterrados-vivos, para quem quiser adquirir. Os mortos-vivos, né? Tem um outro livro com o mesmo título que trata de outros assuntos que não é a morte aparente. Mas aqui você ouve aqui, se a gente tiver tempo para ler, aqui fala em 3% dos esquifes de soldados norte-americanos mortos no Vietnã, abertos ao chegar nos Estados Unidos, apresentavam estranhas marcas interiores, madeira arranhada, forçada, cadáveres fora do lugar e mãos mordidas. Em fins do século XIX, uma estimativa revelava
serem mais de 2.700 por ano os enterrados vivos na Inglaterra. Só na Inglaterra. Só na Inglaterra. Então, a morte aparente existe. Né? É um problema. E aí, como é que a pessoa sabe que... Eu já sei a resposta, né? Mas para quem ainda não pensou nisso, como é que se sabe que a pessoa estava consciente naquele momento, ali, que ela sabia de tudo e... Pelos relatos dos sobreviventes. Você vai encontrar... É literatura, isso na ficção, né? É literatura, não é romance, é ficção, é literatura. E é um relato igual, todo mundo diz a mesma coisa. Que estava consciente, que percebia, sim, sabia. Tem a pessoa ela está imobilizada num estado catapilético, catatônico, né? Ela é confundida com o morto, inclusive os profissionais de saúde têm dificuldade de perceber. Né? Seria também imobilidade tônica, que se chama. A pessoa fica imóvel, mas ela está consciente, ela ouve. Né? Existem, certamente, várias formas de catalepsia. Eu não sei se eu vou lembrar da palavra tanatose, eu acho que é o nome tanatose, que é uma capacidade que alguns animais têm de simular a própria morte para garantir a vida, libertando-se de um possível predador. Né? Então, eu acredito que a catalepsia seja também uma possibilidade do corpo de se defender da morte. Pode ser algo psicológico também. Não sei. Sabe por que eu te pergunto isso, senhora? Porque até a gente tem uma comunidade onde a gente passa um curso, eu chamo de comunidade fechada, onde a gente fala de imobilidade tônica, por coincidência. E a gente explica que, até tem um livro aqui que fala um pouco sobre isso, sobre histeria, transe, né? E quando a pessoa ela passa por um processo de hipnose, ela pode chegar na imobilidade tônica, só que a hipnose é quando alguém faz a hipnose contra ela ou com ela, né? Só que ela mesma pode se autossugerir. Ou, né, como o fakir, ou, não, eu tenho que escapar da morte, eu vou desmaiar isso. Né? Mas no caso do ser humano, não sei se... Né, pela evolução do ser humano, alguns animais, se não me falha a memória, o gambá e tal, ainda tem, é uma técnica que o animal usa para sobreviver se fingindo de morto. Sim. Né? Eu não me apeguei muito no estudo disso, porque meu caso é muito específico. Né? Eu resolvi oferecer para você, né, se tem esse medo, para mim, né, eu fiz para mim, né, a possibilidade de, quando disserem que eu estou morto, considerarem a possibilidade de eu não estar. Você sempre me perguntou, Luciano, o que você gostaria de ouvir no seu velório? Eu gostaria de ouvir, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Entendeu? Então, eu quero ser lembrado como o homem que se recusou a aceitar a própria morte, mesmo de todos os seus terem me considerado morto. Entendeu? Na minha lápide vai estar lá, aqui jaz Alcione Alvim da Silva, muito contra a vontade.